Pois é, agora, dia 25 de maio, Júpiter ingressa no signo de Gêmeos. Júpiter permanece em cada signo em torno de um ano, consequentemente, ele vai permanecer no signo de Gêmeos até 9 de junho do ano que vem. Eu gostaria que você me acompanhasse um pouco nesse primeiro diagrama, porque ele contém o básico, o essencial para você começar a fazer uma boa interpretação com Júpiter. Pois é, estão dizendo por aí que será maravilhoso para alguns signos e particularmente para o signo de Gêmeos. A gente precisa tomar cuidado com essas informações, porque Júpiter é maravilhoso, sem sombra de dúvida, ele representa uma série de coisas muito bacanas, ele está associado a progresso, expansão, crescimento, boas oportunidades, compra e venda de imóveis, tem muita coisa legal que Júpiter representa. Porém, ele está no signo de seu exílio, ou seja, o signo onde a ação de Júpiter, ou seja, esse progresso, essa expansão, esse crescimento, as viagens para o exterior, filosofia, religião, aquisição de cultura, é onde ele se encontra na sua menor intensidade. Normalmente, a gente diz que um astro em exílio, e é o caso de Júpiter, quando ele se encontra nesta situação, ele produz resultados pequenos, de pequena intensidade e ocasionais. Então, todos esses benefícios, eles vão acontecer sim, porém numa escala pequena, tá? Vai beneficiar os nativos do signo de Gêmeos? Sem dúvida, mas numa escala pequena. Então, não é motivo para você, geminiano ou geminiana, estar soltando fogos de artifício. Cabe sim você ficar feliz, porque onde Júpiter estiver, sempre as coisas costumam andar bem. Ele funciona como uma espécie de um anjo da guarda. Mas no caso, nós teremos um anjo da guarda manco, pequeno, que não tem tanta liberdade de ação assim. Tá? Vamos voltar aqui para o nosso diagrama. Como Saturno se encontra em Peixes, durante esse período, de 25 de maio deste ano, 2024, até o ano que vem, em 9 de junho, ele vai formar duas quadraturas com Saturno. Júpiter, inclusive, forma um par com Saturno. A primeira quadratura vai ocorrer com ele ainda no movimento direto, porém Saturno retrógrado em 19 de agosto. Então a gente tem um período que a gente pode colocar da segunda semana de agosto à primeira de setembro, onde essa quadratura estará em vigor, e uma segunda quadratura aí na situação inversa, porque Júpiter estará retrógrado e Saturno direto, ocorrendo bem no dia de Natal. De novo, a gente tem da segunda semana de dezembro até a primeira semana de janeiro, essa segunda quadratura em vigor. Tá? Vamos compor mais um pouquinho antes da gente começar a interpretar. Uma última informação ainda a ser colocada. Tá? Em 14 de agosto, com a margem de 2 dias para mais ou para menos, Marte formará uma conjunção com Júpiter. Estes são os elementos de base que, num primeiro momento, você deve observar, você deve verificar no que diz respeito à interpretação de Júpiter em Gêmeos. Tá? Então, Júpiter em Gêmeos vai favorecer comércio, sem sombra de dúvida. Tá? Então, o comércio vai dar uma fluida, vamos assim dizer. Porém, vamos lembrar que Gêmeos é um signo de fluxo superficial, leve, né? É um signo mutável, ou seja, está associado a finalizações de processos ou a destruição. É um signo associado a brisas, a ventos, e geralmente um vento que pode
um vento suave que antecede algum tipo de chuva, não necessariamente uma tempestade. Então, se a gente for pensar no primeiro momento, atividades comerciais, como eu tinha falado, Júpiter governa compra e venda, elas vão ocorrer. Porém, provavelmente, você não vai conseguir, na hora de você vender um imóvel, exatamente o preço que você gostaria. Porém, será mais fácil vendê-lo. Então, é preciso, tá? Gêmeos é o tipo do signo que, conversando, a gente se entende. É muito provável que você consiga, junto com o outro, fazer uma boa negociação que, no final das contas, seja bom para os dois, né? Apesar do pessoal dizer, de uma forma geral, que Gêmeos é um signo para se tomar cuidado, basicamente se trata de um signo do bem. Ele não é um signo do mal, mas é um signo leve. Então, todos os eventos associados a Júpiter durante esse período serão leves. Pensando no comércio que eu estava dizendo, flui, mas provavelmente com preços menores. Precisa haver, que é a ideia, comercialmente falando, precisa ocorrer liquidez. Então, os preços precisam ser ajustados. Aqui no Brasil, nós estamos experimentando já há algum tempo uma inflação que é medida na gôndola, né? E não exatamente pelos índices oficiais. E esta inflação é capaz que ela se estabilize um pouco por razão dos supermercados ou dos comerciantes de uma forma geral precisarem renovar os seus estoques, e por essa questão de renovar os seus estoques, o que eles vão fazer? Vende tudo, faz promoção, desconto daqui, desconto dali. Isso é típico dessa configuração de Júpiter em Gêmeos, tá? Essa configuração também favorece se você estiver fazendo uma pós-graduação, uma especialização, um curso de idiomas. No caso de um curso de idiomas, todas as atividades de aprendizado da fala, né, vão funcionar muito bem, de como você conversa, conversação. Né? E, por outro lado, nos cursos de especialização pós-graduação, cursos de cunho profissionalizante, com toda certeza será mais fácil você produzir a sua tese de mestrado, de doutorado, de pós-graduação, enfim, fazer o seu TCC. O escrever conteúdos é muito bom. Porém, um cuidado. Há uma tendência enorme deste Júpiter em Gêmeos de ser verborrágico, de você escrever mais do que o necessário, tá? Esticar a sua apresentação e enrolar, encher linguiça, colocar mais do que precisa e, de repente, acabar sendo punido porque de uma tese de 300 páginas, apenas 80 possuem conteúdo que é válido, que presta. Né? Então, presta atenção com esse detalhe. Ana Maria da Costa Ribeiro, né, quando se refere a pessoas que têm Júpiter natal em Gêmeos, ela dá uma ideia muito interessante, né? Porque Júpiter é benevolente, é um cara bacana, otimista, legal. E Gêmeos, né, não é exatamente um signo bom de avaliar processos de longo prazo. Tá? Gêmeos é basicamente um signo de vamos fazer uma coisa atrás da outra, colocando-as em fila. Então, não há um diálogo coerente ou fluido entre as duas expressões. A expressão de Júpiter, que é de volume, e a expressão de Gêmeos, que é lei de Hund. Um Hund cada vez. Tá? Colocar as coisas em fila e ir resolvendo. E a Ana Maria diz no seu livro que quem tem essa configuração de Júpiter em Gêmeos no mapa natal, principalmente em casas que falam, né, tem uma tendência, ou há uma tendência, de prometer mais do que pode cumprir. Então vamos voltar para os negócios, vamos voltar para o comércio. Você, como cliente, evita de fazer algum tipo de prestação, crediário, financiamento ou o uso do seu cartão de crédito com expectativas irrealistas. É preferível, de novo Júpiter em Gêmeos,
tentar fazer contas de longo prazo e eventualmente recorrer a um especialista, alguém que você confie, para te ajudar nesse processo. Compra e venda. Agora pensando, você está comprando um imóvel, verifica se realmente você vai ter condições de arcar com todas as parcelas. Vendendo imóvel, verifica se o vendedor, perdão, se o comprador realmente reúne as condições suficientes para poder estar fazendo aquela aquisição, tá? Então lembre-se dessa tendência de prometer mais do que pode cumprir, tá? Júpiter em Gêmeos. No início desse ano, uma série de videntes e alguns astrólogos vinham dizendo, e eu faço parte deles, que há uma tendência à proliferação de alguém já estava falando até de uma nova Covid, eu não vou chegar a esse ponto, mas as doenças das vias respiratórias, e particularmente das vias respiratórias superiores, quer dizer, eu estou excluindo o pulmão, tá? O pulmão é apenas a consequência, porque ele talvez não receba oxigenação suficiente, é um fato possível nessa época. Nós vamos colocar mais adiante, na medida que a gente for aprofundar essa apresentação, as épocas onde isso é mais suscetível. Então, as doenças que se espalham pelo ar, elas tendem a se espalhar durante esse período de uma forma rápida. Vamos chegar numa pandemia de um fique em casa, pelo amor de Deus. Com Júpiter em Gêmeos, ninguém fica em casa. Tudo circula, tudo acontece, tudo se movimenta. Esta é a ideia básica desse Júpiter. Então, sim, nós teremos também enfermidades nas vias respiratórias superiores. Aí você deve estar pensando, mas Henrique, você está falando do Brasil ou do mundo? Eu estou falando do mundo e do Brasil, porque o Brasil está inserido no mundo, tá? E o nosso mundo, hoje, por conta das distâncias terem encurtado, por conta principalmente das viagens aéreas, o nosso mundo todo ficou pequeno. Está tudo interligado. Se você se recorda como é que a pandemia lá da China foi parar na Itália, espalhou pela Europa e logo estava nos Estados Unidos, no Brasil, foi algo assim extremamente veloz. Foi praticamente de 2 em 2 semanas, estava numa localidade diferente, né? Como se fosse uma espécie de uma onda que estivesse vindo, né? Com Júpiter em Gêmeos não teremos onda, mas teremos marolas, e marolas pequenas. Então, sim, as doenças respiratórias ocorrerão, tá? Provavelmente de gravidade superficial, como tudo em Gêmeos é superficial, tá? E sempre naquela história, tem que cuidar, sem sombra de dúvida, mas sem a gravidade ou a intensidade. Intensidade é algo que a gente tira dessa configuração. Nada relativo a Júpiter em Gêmeos nesse período do final de maio ao início de junho será intenso, porque não há como associar intensidade com este tipo de configuração. Bom, espero que você esteja gostando até aqui. Se você ainda não está inscrito no canal, aproveite e se inscreve, né? Se você estiver gostando, já pense em quem você vai poder compartilhar, né? E coloca os seus comentários. Não deixa de colocar os seus comentários ali nas mensagens. Põe lá o joinha, clica no sininho, né? E compartilha com as pessoas que você acha que pode se interessar por essa informação ou estejam precisando dessa informação. Mas esse diagrama que você está vendo aqui contém outras informações, tá? Então, quando a gente estuda o Júpiter em Gêmeos, esse trânsito durante esse período todo, que é para todo mundo, um trânsito sempre é de natureza geral, a gente vai pensar que ele ficará retrógrado, ou seja, visto da Terra, comparando com o céu estrelado, a impressão que dará é que ele está indo para trás entre as constelações. E essa retrogradação, que ela é aparente, não é um fenômeno real, de Júpiter ocorre
entre 9 de outubro e 4 de fevereiro. Porém, antes disso, né, o Júpiter entra numa zona que a gente chama zona de sombra. Toda a zona de sombra, que começa dia 15 de julho e termina dia 30 de 4, compartilha essencialmente uma mesma história, um mesmo enredo. É lógico que é esse enredo, porém, a retrogradação corresponde sempre a um período para fazer correções de rota. As correções de rota possíveis, elas são justamente em função de subestimar eventuais dificuldades, avaliar eventualmente que os resultados superestimados, aí exatamente aí, de venda, tá? E se precisar fazer um ajuste, pensando na questão de saúde que eu tinha levantado, tá? O período da retrogradação é justamente o período para fazer as correções. E aí, vamos destrinchar um pouquinho mais essa zona de sombra. Como eu disse, essa zona de sombra, que é este retângulozinho que eu destaquei em azul, começa em 15 de julho. No período compreendido entre 15 de julho e 9 de outubro, é o período que a gente precisa ficar mais atento, tá, com os eventuais problemas que puderem surgir relacionados à natureza deste trânsito. Tá? Então, são problemas. Eventualmente, se você está montando sua tese, na tese que você está escrevendo, na circulação, eventualmente, eu não incluí esse tema, mas circulações de autoestradas de longa distância, elas são incluídas aqui, tá? Viagens aéreas de curta distância, tipo ponte aérea, tudo incluído aqui, tá? É lógico que a gente pode esperar que, apesar de nós estarmos vivendo um período de importantes mudanças climáticas, a gente também tem a ideia que, apesar do aquecimento global, esse período vai trazer um refresco. Ele não será um ano tão quente quanto o ano anterior, quanto foi 2023, em razão de ventos, tá? Então, o ar talvez esteja menos seco e um pouco mais úmido, né? E, consequentemente, uma tendência de nós termos temperaturas um pouco mais baixas do que 2023. E este primeiro período, que no hemisfério norte é verão, de meados de julho até o início de outubro, tá? É o período onde essas questões climáticas um pouco se acertam, tá? Se você estiver fazendo ou se preparando para cursos, concursos, provas de todos os tipos, esse talvez seja o melhor período para você se preparar este ano, porque há um período melhor ainda o ano que vem para você realizar, tá? Então, a realização, a preparação para concursos, por simulados, assimilação de conteúdos, e você, até para você avaliar na fase seguinte, que vai de 9 de outubro, 9 de outubro até 4 de fevereiro, é a fase para você fazer a revisão de tudo. Tá? Então, se você está se preparando para obter uma certificação de idiomas, uma certificação como uma pós-graduação, uma especialização, esse é o período para você rever tudo que você produziu por escrito antes de você publicar, antes de você pegar a sua tese e ir lá tirar cópias, encadernar, para levar para a banca para julgar o coordenador. Tá? Então, as questões relativas à retrogradação de Júpiter, elas vão ocorrer. Por isso que eu pedi para você prestar atenção. Entre 15 de julho e 9 de outubro. Tá? Esse é o período onde Júpiter vai transitar uma determinada região de Gêmeos pela primeira vez. Ele vai transitar essa região 3 vezes. A primeira vez direto, a segunda vez retrógrado e a terceira vez direto de novo, que é a fase onde a gente resolve todos os problemas. Essa fase da solução de problemas, que por sinal é o melhor período para você prestar concursos, tá? Ele ocorre de 4 de fevereiro a 30 de abril. Então você tem aí o mês de fevereiro, o mês de março e o mês de abril como meses excelentes para você prestar concurso.
tá? Eu vou fazer uma parte no mapa do Brasil. Júpiter se encontra em Gêmeos, então a gente tem uma, um retorno de Júpiter, vamos dizer assim. A quarta casa do mapa do Brasil, do mapa que eu uso com ascendente em peixes, é Gêmeos. E essa configuração ela deve trazer uma maior mobilidade, uma maior circulação da população como um todo. Então, pessoas se deslocando mais, sejam viagens de lazer ou sejam viagens de trabalho, eu acredito muito mais. Tá? Então, pessoas do sul vindo para o sudeste e nordeste, pessoas do norte e nordeste vindo para o centro-oeste, então a maior mobilidade da população. Setor de serviços, tá? Que basicamente são microempreendedores individuais, devem conseguir girar melhor as suas atividades, os seus empreendimentos, tá? Durante todo o período. Entretanto, tá? O período da retrogradação, que é entre 9 de outubro a 4 de fevereiro, tá? É um período que vai haver uma redução dessa circulação como um todo. Tá? E dentro dessa redução, né, qual que é a ideia? Vamos tentar melhorar o que eu consegui até agora. Por quê? Júpiter em Gêmeos dá quantidade, mas não dá qualidade. Então, provavelmente, como eu disse, que esse é um signo de finalização, né? É um signo de conclusão, é um signo de mudança. Nada que ocorrer durante esse período pode ser considerado duradouro. Serão necessários alguns ajustes. O período para você estudar esses ajustes é justamente o período da retrogradação de Júpiter. Repetindo, entre 9 de outubro e 4 de fevereiro de 2025. Tá? Para você realizar esses ajustes entre 4 de fevereiro e 30 de abril. Tá? Vamos pensar um outro aspecto desse Júpiter, ele é bom para você ampliar os seus contatos de uma forma geral. Tá? Há uma tendência de você querer formar um monte de amigos, de você passar a conhecer um monte de gente nova, um monte de gente que necessariamente não é importante, mas que permite ampliar a sua rede de contatos de uma forma assim extraordinária. Isso é bom pela quantidade, sim, mas não pela qualidade. Pode ser que depois, quando Júpiter entrar em Câncer, o ano que vem, você tenha que encolher bem essa quantidade de gente e considerar apenas aquelas pessoas que estão mais próximas. Então, as vantagens que você obtiver da sua rede de contatos nesse período do Júpiter em Gêmeos e a época que você deve, com uma rede de contatos um pouco mais enxuta, fazer uso dela de forma prioritária, é exatamente essa fase seguinte, que é essa fase compreendida entre 4 de fevereiro de 2025 e 30 de abril de 2025. Né? Durante esse período todo que ele estiver em Gêmeos, ele ainda vai formar duas quadraturas com Saturno. A primeira das quadraturas é com Saturno retrógrado, Júpiter direto. A segunda quadratura é o inverso. Nesse diagrama são as duas bolinhas vermelhas. A primeira quadratura pega da segunda semana de agosto até a primeira de setembro. E a segunda quadratura, ela vai pegar da segunda semana de dezembro à primeira de janeiro. A terceira quadratura ocorrerá já no signo seguinte, tá? Já vai ocorrer em 15 de junho do ano que vem, já com ambos os astros em signos diferentes. Eu vou deixar para tratar dessas quadraturas uma perspectiva de astrologia mundial num outro momento. Mas no âmbito de uma astrologia mais natal, tá? Algo mais simplificado, né? Júpiter e Saturno formam um binômio, né? Onde Júpiter progride e Saturno regula, contrai, cria regras, estabelece limites. Nesses dois momentos, a gente tem limites. Só que tem uma condição, uma característica. Num primeiro momento, nesse período de agosto, início de setembro, há uma tendência a
ultrapassar esses limites de forma inteligente. E os limites aqui provavelmente serão falta de liquidez no mercado, né? Falta de dinheiro no mercado, e esse talvez seja um primeiro momento que todos os valores, comércio, indústria, tá? Eu não falo de impostos, porque impostos aqui no Brasil é escorchante. Nas relações de compra e venda, se você ainda não conseguiu vender o seu imóvel, durante todo esse período de agosto e setembro, tá? Você inteligentemente tenta, se empenha, se esforça em ultrapassar esse limite, tá? Em estar além desse limite, dos limites do mercado sem liquidez, porque o mercado vai continuar sem liquidez ainda até 2025. Vai faltar dinheiro na praça até 2025. Tá? Existem inúmeros vazamentos. Tá? Também não vou entrar no mérito desses vazamentos, tá? Mas eles não ocorrem só no Brasil, ocorrem em todo o mundo. Então, essa falta de liquidez no mercado, esse não ter dinheiro, todo mundo está trabalhando só com créditos, nessa época vai ocorrer também. Esse período é um período ótimo, agosto, segunda semana até 1ª de setembro, para você, de forma inteligente, tentar não vencer, mas talvez contornar seja o melhor caminho, esses obstáculos, tá? Basicamente, os obstáculos são representados por conta da miséria generalizada no mundo todo. Se você, caso específico, se você possui uma ONG ou você lida com alguma atividade de cunho social, de auxílio, ou, vamos pensar no Brasil, tá? Em todos esses que estão com problemas em relação às enchentes, ou do outro lado, que estão passando pela seca, porque a Amazônia já começou a seca de novo, né? E você lida com pessoas, você atende pessoas, ótimo período para verificar exatamente o que elas estão necessitando. Vamos em frente? Um pouquinho mais para frente, né? Em dezembro, que é exatamente o período do Natal, a partir da segunda semana até a 1ª de janeiro, né? Nós temos um Júpiter retrógrado. Por se tratar de um Júpiter retrógrado, durante esse período é conveniente, principalmente as viagens aéreas de curta distância, você contar com atrasos, tá? Ou problemas que possam existir, que burocráticos, basicamente, né? Que atrasem ou dificultem o seu trânsito, o seu deslocamento. Tá? Isso não vale para os cruzeiros. Os cruzeiros marítimos, durante esse período, todos vão muito bem, obrigado. Tá? Voltando, durante esse período, né, aí nós temos um Júpiter retrógrado e um Saturno direto. Tá? É o período onde aquelas dificuldades que você observou e tentou ultrapassar, vencer, tá, ou contornar em agosto, é onde você efetivamente consegue contorná-las, permitindo a você um janeiro de 2025 e até um 2025 mais fluido, porque é isso que ele será, mais fluido, mais ágil do que o 2024. O papel de Júpiter em Gêmeos em 2024 é agitar, é criar movimento, tá? É gerar situações que permitem mudança de ares, mudança de vento, tá? Pois é, uma última indicação deste slide, tá? 14/8, Marte vai formar uma conjunção com Júpiter. Nunca é uma conjunção legal. Durante esse intervalo compreendido entre o dia 12 e o dia 16 de agosto, não é recomendável pegar avião, principalmente se for uma viagem de ponte aérea, uma viagem curta. Tá? Problemas mecânicos podem existir. Evite viagens rodoviárias de todos os tipos. Pode ocorrer problemas nos trens de uma forma geral, principalmente trens urbanos, como o metrô, por exemplo, tá? VLT, todos esses problemas podem existir, não com danos à sua saúde, tá? Mas com complicações outras na sua rotina. Tá? Então, um acidente, você fica preso e você não consegue chegar no horário no trabalho. Tá? Basicamente, são essas as situações que você não consegue, que é uma coisa própria de Júpiter. Com Júpiter em Gêmeos,
há uma certa dificuldade em cumprir com todos os compromissos. Então, evite de se encher de compromissos, de lotar a sua agenda com compromissos de 20 em 20 minutos. É conveniente deixar uma margem, mesmo que seja pequena, de 5 minutos, 10 minutos, para os imprevistos. Tá? Atrasou, principalmente nesse período entre 9 de outubro e 4 de fevereiro, né? Esses imprevistos na sua agenda vão acontecer com uma frequência um pouco maior. É tema de todo o período, mas nesse intervalo entre 9 de outubro e 4 de fevereiro, esse risco é maior. Repito, se estiver gostando, já vai pensando em quem você vai compartilhar. E se você ainda não estiver no canal, aproveite e clica no sininho. Se inscreva no canal para você acompanhar as novidades. Existe uma outra maneira de você compreender ou trazer um pouquinho mais de detalhe dos trânsitos de Júpiter, que é o signo de Gêmeos é dividido nos termos. Os termos são uma dignidade essencial menor, que divide o signo em 5 regiões de tamanhos diferentes, cada uma governada por um astro, com exceção dos luminares. Os termos de Gêmeos estão aqui nesse slide, na parte inferior das efemérides. E essas divisões coloridas aqui correspondem justamente aos termos de cada signo. Né? Pelo fato de Júpiter estar em Gêmeos, os melhores termos, os mais confortáveis, serão justamente os termos de Júpiter. Existem alguns detalhes aqui, mas é um tema bastante técnico de como fazer a interpretação usando os termos, mas a ideia dos termos, tá? Se você conseguir observar, é trazer um detalhe adicional, né? Não exatamente que mude o fato ou o enredo, a história que nós estamos contando, né? Mas indicando que tipo de auxílio pode ser encontrado para os problemas ou onde encontrar uma solução quando você estiver em busca de uma. Então você vai buscar, quando Júpiter estiver, por exemplo, tá? Esse período da retrogradação, uma boa parte dele será nos termos de Vênus, a gente vai precisar olhar os trânsitos de Vênus, particularmente quando formar aspectos, os aspectos considerados duros, né? Ele vai sugerir soluções ou possibilidades ou oportunidades, né? Existem 2 períodos da retrogradação. O começo da retrogradação se dá sob os termos de Marte, tá? E a ideia de estar sob os termos de Marte é que, com toda certeza, você tem problemas. Tá? Essa ideia dos termos de Marte vai ocorrer, inclusive, com Marte diminuindo a velocidade e retrogradando, tá? No signo de Leão, entrando posteriormente no signo de Câncer, tá? O que não é uma boa condição. Vai provavelmente trazer problemas, encrencas. Então você pode observar aqui no diagrama que eu estou me referindo ao período de setembro, outubro e até a terceira semana de novembro. Depois, novamente, o período compreendido entre meados de abril a meados de maio. Tá? Esse é um período um pouquinho mais encrencado, vamos dizer assim. Tá? Em compensação, o período anterior, né? A gente pode se referir ao período já de julho, né? Depois, novamente, ao período que pega o final de novembro, dezembro inteiro e o começo de janeiro, né? Há um período que é mais fácil a gente obter soluções, por isso que esse é o período que é o sugerido, o indicado para você ir em busca de resolver os problemas que eventualmente você teve em agosto e em setembro, né? Na sequência, tá? Ao longo dos meses de março e primeira quinzena de abril, o Júpiter tem novamente, tá, se encontra novamente nos termos de Vênus. Tá? Então são condições mais favoráveis, são condições mais propícias. Tá? Mas aqui, para esse tipo de interpretação, a ideia é até fazer algo mais técnico num outro momento, mas não nessa apresentação, que eu tenho como objetivo
fluir um pouco mais. Tem a maneira mais elegante da gente fazer uma interpretação mais minuciosa de Júpiter em Gêmeos ao longo de todo o período, é relacionando-o com Mercúrio. Por que Mercúrio? Porque Mercúrio governa o signo de Gêmeos. Então eu tenho que verificar o que Gêmeos faz durante o período. Logo em 3 de junho, assim que ele entrou no signo de Gêmeos, Mercúrio vai formar uma conjunção com Júpiter. Né? São dois astros que não se dão. Né? Então, quando eles derem esse oi, né? Esse oi terá muito o objetivo de apontar quais as disparidades, não exatamente os problemas, quais as divergências existentes entre escrever e fazer bem feito ou gerar algo que tenha volume, tá? Entre pegar o quanto realmente vale o seu imóvel, em função de um monte de contas que você tenha feito, avaliações que você tenha feito, realizado também, tá? E tentar ver se isso está de acordo com a realidade do mercado. Né? Aí Mercúrio vai entrando nos signos. Né? Em alguns signos, eles se relacionam com Gêmeos, que é onde Júpiter se encontra, e outros não. A gente vai pensar que Júlio, tá? Nesse tipo de configuração, de 2 de julho a 25 de julho, quando ele entra em Virgem, é um bom período para estar com crianças, jovens, adolescentes, viajar com elas, tá? Então, o período de julho desse ano, tá? É um ótimo período para viagens de lazer ou deslocamentos. Para quem trabalha com publicidade ou marketing, é um período também bastante produtivo, basicamente quase todo mês de julho, tá? Para quem trabalha com auditoria e precisa focar naquilo que estiver fazendo, período do final de julho, inclusive com uma retrogradação de Mercúrio durante o período, até o final de agosto, né? É um período excelente, né? Para realizar a auditoria, a coleta de informações, a avaliação dessas informações, a revisão, né? E lá no final do período fazer uma apresentação ou deixar essa apresentação até mais para setembro. Tá? Talvez em setembro seja o período mais adequado para estar fazendo essa apresentação. Tá? Você pode, inclusive, esticar um pouco mais o tempo da análise dos dados dessa auditoria, ou qualquer atividade que precise de muita minúcia, de muito detalhe, que você precisa estar atento a pormenores, e a qualidade é importante. Então, esse é o período que você mentalmente você pode desacelerar. Essencialmente, é o período compreendido entre 25 de julho e 9 de setembro. Perdão, e 26 de setembro. Tá? É que no meio tem uma retrogradação que você vai ter que se esforçar um pouquinho mais. A retrogradação acontece entre os dias 5 e 14 de agosto, né? Sendo que Mercúrio, inclusive, invade o finalzinho do signo de Leão. Tá? E outro período que talvez mereça destaque, tá? Dessas configurações de trânsitos de Mercúrio em, ao longo do ano. Mercúrio é muito rápido, ele permanece um pouquinho menos de um mês em cada signo, né? E também inclui uma retrogradação, é quando ele estiver em Sagitário, exatamente o signo oposto. Tá? Nesse período de Sagitário, tá? E que vai coincidir com uma mudança de movimento do, do Júpiter, né? Esse período é um período bastante bom se você estiver procurando um emprego fora, um trabalho fora, ou se preparando para você se mudar para o exterior, para você terminar de organizar a documentação, a papelada, enfim, toda a parte burocrática necessária. Tá? Esse Mercúrio vai estar retrógrado ainda por um bom tempo. Tá? Ele retorna ao movimento direto dele só em 15 de dezembro, tá? Ainda no signo de Sagitário, ingressa no signo de Capricórnio em 8 de janeiro, sem importância. No signo de Aquário, né? Ele estará do final de janeiro a meados de fevereiro, é um período muito bom para resolver divergências
em equipes de trabalho, né? Em rede de apoio, tá? Ou eventualmente botar a sua rede de contatos para funcionar, tá? Mas lembrando, eu estou tratando aqui da rede de contatos que você já reduziu, a rede de contatos que você já diminuiu, que você já pulverizou, tá? A fase Mercúrio vai entrar em Gêmeos outra vez lá em final de maio, né? Mas antes disso, né, o período para você evitar de você ser áspero com as outras pessoas, tá? E cometer enganos e cometer riscos, tá? Principalmente em negócios ou nas atividades relativas a Júpiter, tá? É o período entre 16 de abril e 10 de maio, que ele estará transitando no signo de Áries, tá? Lógico que estas informações podem ser aprofundadas, tá? Porque o papel do regente é indicar o porquê de cada coisa. É só você inverter as frases que eu construí, né? Relacionar com o que eu comentei a respeito de Júpiter, e aí você pode ter quase que uma situação mês a mês de quando você terá alguns eventos que são de alguma relevância com relação aos trânsitos de Júpiter. Porém, deixa eu fazer um comentário aqui que eu acho que se faz necessário, tá? Ele é relevante aqui, ele se faz necessário. Como é que isso funciona especificamente no seu mapa? Como eu disse, tá? Esse Júpiter vai trazer um volume maior de pessoas. Se esse Júpiter estiver na segunda casa, né, ele vai no seu mapa natal, tá? Ou se ele estiver transitando na segunda casa do seu mapa natal, você tem Gêmeos na segunda, o dinheiro já flui, tá? Então, lógico, você vai ter liquidez, tá? Sem problemas, tá? Mas lembrando que, como Saturno, nesse caso, ele se encontra na 11ª, tá? Uma das características desse período é você aumentar a sua rede de contatos para você ver se você pode ampliar as suas oportunidades de trabalho, eventualmente até procurando uma segunda atividade para estar realizando, uma terceira fonte de renda, tá? Se esse Júpiter estiver na 5, é Saturno que está na 2, tá? Você vai querer se divertir mais, viajar mais, mas o Saturno, por outro lado, está dizendo não é a hora. Economiza, poupa, tá? E assim vai. É preciso avaliar caso a caso, individualmente, até por conta do conjunto das configurações existentes no mapa natal, tá? Aí é hora de você estar buscando um astrólogo da sua confiança. E eu vou aproveitar e jogar mais uma, tá? Bom, existem formas da gente reduzir ou lidar melhor, eu vou chamar de energias do mapa, tá? Para simplificar, tá? Então, tem um método astrológico chamado astrocartografia, que dentro do método existe uma técnica chamada astrolocalização, né? Onde você faz a relocação, tá? Do seu mapa natal. Então, vamos supor que esse teu Júpiter natal, né, esteja numa condição ruim, tá? Você não vai procurar linhas de Júpiter no âmbito da astrocartografia e da astrolocalização, tá? Você vai procurar outra, tá? Mas vamos supor que o teu signo de Gêmeos no mapa natal esteja bem, seja o signo, por exemplo, da 10ª casa. Com o trânsito de Júpiter ali, você pode verificar em que regiões do mundo, tá? Você pode ser melhor sucedido em termos de negócios, crescimento das suas atividades, ampliação das suas oportunidades, tá? E como fazer isso? De novo, você vai precisar consultar um astrólogo habilitado e que saiba lidar com esse método chamado, no caso, estou falando com a relocação. Tá? Você precisa se deslocar para o exterior? Não, hoje em dia não, você trabalha pela internet, então você pode estar ali em Búzios, tá? Casa de praia, ouvindo o barulho das ondas, com o teu notebook ligado e atendendo uma empresa de Michigan. Qual o problema? De Londres, de Berlim, tá? E de boa, com uma super qualidade de vida, tá? Porque você fisicamente está em Búzios, mas a sua fonte de receita, a sua empresa pagadora, se encontra, por exemplo, numa dessas cidades que eu citei, tá?
Então, verificar onde o Júpiter transita nas casas do seu mapa natal, no âmbito da, da astrocartografia, é uma questão bastante legal e, eventualmente, vale a pena até relocar para obter melhores benefícios ou para diminuir eventuais problemas. Tá? Essa técnica, tá? Hoje em dia, o pessoal resolveu chamar de astrociclo. Tá? Astrociclo é um pouquinho mais do que isso, porque envolve outros conjuntos de técnicas, mas a mais simples, a mais fácil, é você justamente avaliar os trânsitos, como é que as coisas estão, onde eles estão acontecendo. Existem algumas sutilezas que só quem estudou astronomia saberá lhe informar. Tá? Então, mesmo quando você for buscar um profissional para fazer o seu mapa de astrocartografia, fazer a sua astrolocalização, Henrique, por favor, onde está o Júpiter no mundo para mim, em relação ao meu mapa natal? Ou onde eu posso tê-lo na 10? Então, tem dois trabalhos. Eu tenho que relocar Gêmeos para a 10ª casa, para trazer o Júpiter para lá. Olha que legal. Tudo isso é possível. Né? Encontrar onde você pode ter, durante um período, durante um ano, os melhores benefícios desse astro. Que, lembrando, como eu disse no princípio desta apresentação, tá? Os benefícios de Júpiter serão pequenos, não se associa intensidade, tá? Mas sim liquidez. Então você pode ser próspero, tá? Mas não será rico. Tá? Então a palavra riqueza não cabe nesse tipo de configuração. Tá? Pela última vez, se você gostou, compartilha. Tá? Se você não se inscreveu no canal, aproveita para se inscrever. Tá? E qualquer questão que você quiser entrar em contato comigo, tá? Eu vou deixar o meu contato no WhatsApp ou você entra diretamente pelo, pelas mensagens do, dos próprios comentários e eu posso estar entrando em contato com você, eu coloco o meu celular à disposição, tá? Grande abraço, tá? Espero que tenha apreciado. Obrigado por ter assistido.